Eleve suas expectativas, Joyce Meyer, capítulo 9. Mantenha-se em movimento. Romanos 5, do versículo 3 ao 4 fala: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Nelson Mandela disse: A maior glória da vida não está em nunca cair, mas em nos levantarmos todas as vezes que caímos. Aí logo que no começo ela vai falando sobre os diferentes animais que existem, né, na natureza, com diferentes instintos e como é que eles lidam com medo. Os ursos atacam, os esquilos escalam, o antílope corre e as topeiras cagam. Todas essas reações instintivas, elas são ativas, ou seja, eles fazem alguma coisa. Mas é um animal cuja reação é muito diferente, o gambá. O gambá apenas fica parado. Percebi que muitas vezes quando as pessoas estão magoadas, assustadas, elas se tornam gambás espirituais. Em vez de ficarem ativas, elas ficam passivas. Quando as coisas ficam difíceis, quando tem de lidar com a dor, a decepção, elas congelam, elas paralisam. Elas simplesmente param de se mover igual aos gambás. Talvez você não consiga ver uma luz do túnel na situação que você está passando agora, mas se você lançar isso aos cuidados do Senhor e confiar que Ele está com você nessa dificuldade, descobrirá a cura ao andar com Ele. Com o tempo, não apenas você encontrará a luz no fim do túnel, como a luz expulsará tudo que é sombrio da sua vida. O poder de seguir em frente. Lembro-me de receber notícias devastadoras imediatamente antes de iniciar uma conferência de 3 dias. Foi difícil continuar seguindo em frente, mas eu sabia que tinha de fazer isso. Senti o Espírito Santo me dizendo: simplesmente continue colocando um pé na frente do outro. Continue se movendo. Continuar a me mover não eliminou a dor e a decepção que eu sentia, mas me impediu de afundar em um poço de desespero. E algumas semanas depois, a situação foi resolvida. Um dos sintomas da maturidade espiritual é ter a disciplina para cumprir seus compromissos, embora você esteja passando por momentos muito difíceis. Eu estava sofrendo, mas eu precisava continuar ministrando a outros que estavam sofrendo, e enquanto eu fazia isso, Deus me curou e resolveu o meu problema. Por mais difícil que seja se lembrar disso, quando estamos sofrendo, as coisas passam e chegam ao fim. Tudo vai passar, né? Em inglês eles usam muito a expressão This too shall pass, ou seja, isso também vai passar. Nem que seja como uma pedra no rim, mas vai passar. Tô brincando, mas às vezes é assim. Às vezes é passando na dor, no sofrimento, mas vai passar. Porque tudo na vida, seja bom, seja ruim, tem um tempo de duração limitado. Nada é para sempre. E nós aprendemos nos momentos difíceis, nos alegramos nos momentos fáceis, né, nos momentos de vitória e de recompensa. E a gente não pode ter essa utopia: eu não vou passar por nenhum problema na vida. Porque isso nunca vai acontecer. Do momento que a gente nasce, nós vamos enfrentar desafios. Nós vamos ter momentos de alegria, momentos felizes, mas muitas vezes a vitória está em você saber administrar aquele problema e passar por ele. Não arrodeá-lo, não querer arrumar um atalho, mas passando por ele. A tempestade não vai durar para sempre. Hoje você pode se recusar a ter uma atitude de derrota. Hoje você pode se recusar a se fazer de morto como um gambá. Você pode escolher continuar seguindo em frente. Você pode escolher avançar. Deus está se movendo. Se quisermos seguir a Deus, precisamos continuar avançando com fé. E é aquele negócio, você vai dando um passinho de fé e Deus vai colocando ali o chão na medida que você coloca o pé. Você precisa de 100% de força para obedecer a Deus, mas só tem 5%. Não se preocupa. A tua obediência faz com que Deus chegue com os 95% que te falta. E assim você vai andando em fé, cada vez mais. Creio que uma das razões pelas quais Deus sempre mantinha seus filhos se movendo contra os exércitos opositores, atravessando os rios, entrando na terra prometida, é porque há esperança no movimento. Se você não está andando, não tem esperança de chegar a algum lugar novo. Sem movimento à frente, não há esperança de mudança. Porque quando você está se movendo, né, você tem a expectativa que aquilo que você está fazendo vai se concretizar, ou vai finalizar, ou que você vai chegar a algum lugar. O que a gente não pode fazer é ficar parado, descansado.
A minha vida talvez eu vou ficar por aqui ver se alguma coisa acontece. Não, vai se movendo. E mesmo como a Joyce falou em outros capítulos, mesmo que você não tenha uma visão clara no momento do que Deus quer que você faça, vai na última coisa que você lembra que Ele te falou e seja fiel naquilo. E se você não tem nenhuma direção, vai com aquilo que você acredita que é o Senhor, que o Senhor está te pedindo, e na medida que você vai andando, vai clareando, entendeu? Igual aqueles locais, você vai andando, na medida que você entra no recinto, você entra no lugar, a luz se acende. E por aí a gente vai, dando um passo de obediência. Uma das maneiras pelas quais você pode continuar se movendo é simplesmente sendo obediente a Deus. Você pode simplesmente fazer o que Ele o direciona a fazer. Os passos que Ele pede que você dê podem ser pequenos ou grandes. Eles podem até ser inesperados. Mas seguir a Deus é a única maneira de acabarmos no destino certo. A única maneira de podermos viver sem remorsos é fazendo a coisa certa agora. O que o Senhor colocou no seu coração para fazer? Ele lhe pediu para perdoar alguém que o magoou, abençoar alguém que está com dificuldades, mudar um hábito destrutivo, abandonar um relacionamento destrutivo, encorajar um amigo, confrontar um problema, seja o que for que o Senhor está lhe pedindo para fazer. Não hesite nem mais um instante. Mova-se em obediência e veja como Deus abençoará cada passo que você der. Eu realmente acredito que a desesperança vem com a inatividade, mas a esperança floresce quando nos movemos no ritmo de Deus. Recentemente eu ouvi dizer que, fisicamente falando, quanto mais você se move, mais você é capaz de se mover. E quanto menos você se move, menos você é capaz de se mover. Se você sente que necessita se mover em alguma direção, mas não tem certeza quanto ao que Deus está pedindo que você faça, e por isso se sente paralisado, responda estas duas perguntas. Qual foi a última coisa que você sentiu que Deus estava lhe dizendo para fazer? Segundo, você fez isso? Às vezes, Deus está esperando que obedeçamos a sua última instrução antes de nos dar uma nova. Com Deus, você não pode omitir passos. É sempre um passo de cada vez. Talvez o Senhor tenha colocado em seu coração a voltar a estudar, mudar a sua maneira de falar com seu cônjuge, ter uma atitude mais alegre, cuidar melhor de si mesmo, passar tempo estudando a palavra, iniciar um estudo bíblico, dar um presente a alguém necessitado, encorajar mais os seus filhos, oferecer-se como voluntário em sua comunidade, servir em sua igreja, compartilhar seu testemunho com um amigo e por aí vai. Não podemos omitir passos só porque não gostamos da direção atual que Deus nos pediu para seguir. O que aconteceria com um bolo se colocássemos nele todos os ingredientes, exceto o leite? Deixamos de fora apenas um passo, mas isso seria o suficiente para arruinar todo o bolo. Todos os nossos outros esforços e ingredientes seriam desperdiçados, simplesmente porque decidimos omitir um passo no processo da preparação do bolo. Curva direita, curva esquerda. Aqui ele fala sobre o caso de um cara chamado Ed Cannon, que ele venceu as Olimpíadas de Inverno em 1987. E ele era cego. E o que aconteceu? Ele seguia pelo instrutor que dizia vira à esquerda, vira à direita. E do mesmo jeito que ele seguia essa instrução, se a gente não quiser quebrar a cara, quando Deus fala uma coisa, a gente tem que seguir. Se a gente considerasse se a gente tivesse entendimento que nós somos cegos espiritualmente, como esse cara aqui, né? Só para fazer uma comparação. E que se a gente não seguir a orientação de Deus, quando ele fala vida direita, que a gente vai quebrar a cara, talvez nós tivéssemos vidas mais vitoriosas e menos de dano, que a gente quer falar, não, mas deixa por aqui, eu acho que vai dar certo. Embora a dificuldade com a qual você esteja lidando possa ser diferente da de Ed Cannon, talvez você possa se identificar com ele de alguma maneira. Talvez você saiba o que é sofrer uma perda inesperada. Talvez entenda como é lidar com uma decepção esmagadora. Talvez esteja enfrentando um diagnóstico assustador. Talvez alguém ou alguma coisa que você pensou que sempre estaria por perto, de repente se foi. E talvez você esteja fazendo a si mesma pergunta: devo desistir agora ou devo encontrar uma maneira de seguir em frente? Seja quais forem as trevas com as quais você esteja lidando, lembre-se de que você não está só. Deus vê o que você está passando e Ele está bem ali com você. Isaías 30:21 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Significa que Deus prometeu ser seu guia. Quando você não puder ver a direção, não tenha medo, não fique paralisado. Às vezes, mover-se significa simplesmente sair da cama e limpar sua casa ou ir trabalhar.
Outras vezes, significa seguir alguma direção específica dada por Deus. De uma forma ou outra, simples ou mais desafiadora, Deus quer que estejamos ativos para que não atrofiemos espiritualmente. Deus o guiará e você o ouvirá dizer: curva à direita, curva à esquerda. Quanto mais você usar sua fé, mais fé terá. Jesus disse: Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Ele estava falando sobre a fé que era necessária para tomar uma atitude, em vez de se esconder com medo. Continue se movendo, porque essa é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Eleve as suas expectativas. Se você está estacionado na vida por causa da dor, da incerteza ou da decepção, quero encorajá-lo a se levantar e seguir em frente. Talvez não seja fácil, mas você pode fazer isso. Avance em direção às coisas que querem mantê-lo estagnado. Decida-se a fazer alguma coisa em vez de não fazer nada. Seja obediente ao que o Senhor está lhe pedindo para fazer. Deus quer libertar você da areia movediça, do desânimo e da desesperança. Portanto, vá em frente e eleve as suas expectativas. Ainda que você não consiga ver isso agora, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você não vai sofrer para sempre. Há um futuro brilhante à sua frente. Não se faça de morto por nem mais um instante. Efésios 5,14 fala: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, pastor.